Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, hoje com dois convidados muito especiais. Recebo Gustavo Grillo, professor, coordenador de Medicina Veterinária aqui da Univap, e a professora doutora Heloísa Orsini. Professores, obrigado pela presença de vocês para a gente falar sobre bovinocultura e também abordar o sistema imune desses animais. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado pelo convite, por abrir o espaço para a gente conversar um pouco sobre a medicina veterinária. E é isso, também agradeço. Legal. Então, para a gente iniciar o tema, né, sobre a bovinocultura, o Brasil ele exporta muita carne e produz também muito leite. Então, é importante a gente iniciar e falar sobre inseminação artificial, que é o primeiro ponto onde a gente começa a reprodução, para que depois tenha o manejo ali, né, para a questão do corte e do leite. Então, eu queria que vocês abordassem um pouquinho do sistema imune, né, da questão do manejo, questão de estresse que esses animais podem sofrer e acabar comprometendo a parte da inseminação. Muito legal isso, Rodrigo, você trazer, né, para o debate essa questão da bovinocultura. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil tem o segundo maior rebanho de bovinos do mundo. O maior rebanho é o rebanho da Índia, que não é um rebanho que explora isso como uma atividade de uma indústria, de uma agroindústria, da pecuária. É mais uma questão cultural e religiosa deles, né? E nós, então, somos responsáveis por grande parte da produção de carne, né? De exportação de carne no mundo como um todo. Então, a gente tem um grande destaque nessa área. E apesar de não ser muito conhecido também, nós somos um dos países que mais produz leite. Porém, grande parte da produção ela é utilizada internamente e um pouco a gente acaba precisando importar de outros países, né? E é engraçado quando a gente conversa que a gente entende assim, provavelmente essa produção de leite ela é destinada às grandes empresas. Na verdade, não. Só 25% do leite produzido ele é destinado para essas 5 grandes empresas que fazem essa captação e manufatura ou beneficiamento desse leite, né? E o restante é todo distribuído em pequenos conglomerados industriais, né? Como as cooperativas, os laticínios regionais e os produtores de queijo artesanal. E então 75% do mercado fica com essas pessoas. E sempre que quando a gente vai falar sobre produção, a gente tem que entender e compreender isso mesmo que você acabou abordando, de que tá tudo integrado, né? Muitas das vezes a gente acaba achando que para a gente conseguir ter sucesso, a gente vai só trabalhar com nutrição ou só trabalhar com reprodução, e na verdade não. Se o animal ele não estiver saudável, ele não consegue produzir. A condição de produtividade ou a forma como o animal vai desempenhar o seu potencial produtivo está necessariamente ligado com a sua saúde. Então, se ele não estiver saudável, ele não vai conseguir alcançar ou atingir, né, aqueles objetivos que a gente almeja. Exato. E partindo desse princípio, pensando na parte imunológica desse animal, quando a gente fala ali dos bovinos, eles têm a particularidade anatômica ali da placenta, né? Onde a gente não consegue ter essa conexão do sistema imune, ele é muito deficitário. Então, o colostro, ele é muito importante na questão da imunidade desse animal até o final da vida, né? Então, essa primeira parte do sistema imune vem através do colostro. Eu acho bacana, assim, você trazer um tema de imunologia, porque ninguém fala de imunologia, a verdade é essa, né? Imunologia, ela fica meio perdida, né? Até os estudantes, os alunos de veterinários torcem o nariz, né? É difícil, molécula, aquele monte de nome e tudo mais. Ela ficou mais famosa, eu acho, depois do Covid, né? Que aí o pessoal começou a fazer os testes de farmácia, foi se adaptando e com os termos, rotina, né? IgM, IgG, que a gente fala, que né? É isso, né? E ficou um negócio que todo mundo hoje sabe, né? Então, eu fico muito feliz, né, de poder trazer, porque a imunologia ela é uma ciência, né? Mas todo mundo meio que pensa em imunologia como um sistema de defesa. E bacana, a gente vai falar de saúde, né, doença, a imunologia está aí, mas a imunologia ela é usada inclusive para diagnóstico de doença, né, e dos bovinos, né, a gente usa muitos recursos, né, da imuno para fazer diagnóstico de uma série de doenças aí que eles apresentam, né, então a gente pode falar da RIF, da
Esqueci. Imunofluorescência direta? Indireto, que é um método da gente conseguir identificar se o bovino ou se o animal ele entrou em contato com o agente etiológico, né? Então, se ele já teve alguma resposta, existem testes no dia a dia que a gente utiliza a imunologia para diagnosticar se o animal realmente ou teve contato com a gente, como o teste da brucelose, né? Que é o AT, o antígeno acidificado tamponado, tem também o teste da tuberculina, da tuberculose. Isso. Então, tudo isso a gente acaba utilizando ferramentas da imunologia para identificar se o animal teve contato ou não com o patógeno. São temas bem diferentes, né? Mas tudo está integrado. A parte da vacinação, né? Profilaxia. Então, a gente usa muito, né? E se for possível voltar também um pouco para falar da colostragem, que é algo importante que você tocou. Por exemplo, os bovinos... os bezerros e as bezerras quando nascem, a maioria, ou se não grande parte, né, ou se não a totalidade do seu sistema imune, ele é formado pelas células que foram transmitidas pela sua mãe, pela gestora, através da gestação. E grande parte das células ela só vai ser transferida depois que ele fizer a primeira amamentação, que ele tomar o primeiro colostro. Então, o primeiro leite que a vaca produz, até o 7º dia, ele é considerado como colostro, ele é rico em imunoglobulinas, em anticorpos, e também ele tem uma composição um pouco diferente do que o leite quando a gente consome. Até se você chegar, tiver a curiosidade de experimentar, ele tem um gosto um pouco mais salgadinho. Da primeira vez que a gente ordenha esses animais, a coloração pode ser de avermelhada até um pouco amarelada. Mas esse leite, ele é muito importante, esse primeiro leite, ele é muito importante para os bezerros, porque até 2 horas depois que os bezerros nascem, eles têm a máxima absorção de imunoglobulina pelo intestino. Então, se eles não se amamentarem dentro dessas 2 horas, esses animais eles vão ter o sistema imune deficitário até eles conseguirem produzir as próprias células de defesa. Resposta, né? E aí, eles conseguem fazer essa absorção até 12 horas depois do momento do nascimento. Então, se você observou uma vaca que teve que entrou no trabalho de parto, o bezerro nasceu, ele não amamentou, você precisa oferecer esse leite para o bezerro, porque vai impactar diretamente na saúde dele. E o desenvolvimento desse animal, né, o fato dele crescer ou se desempenhar melhor, ele está diretamente relacionado com o seu desempenho no início da vida. E também a probabilidade dele apresentar doenças no começo da sua vida, como diarreia, como pneumonias, e outras doenças, ou resistência, ou a tristeza parasitária bovina. Então, está tudo relacionado com esse primeiro momento. Então, a partir do momento que ocorreu o parto, 2 horas depois, ele precisa fazer a ingestão do colostro. Isso para todas as espécies, na verdade, né? Assim, o colostro, a fêmea, ela vem se preparando durante todo o processo de gestação, fazendo, né, essa produção. Então, por isso que ele é muito rico, né, nos anticorpos, que são as imunoglobulinas, né? Porque ela vai fazendo uma concentração daquilo, né, ao longo de todo o processo gestacional. Então, quando o bezerro nasce, né, esse colostro está pronto, ele mama, ele vai receber uma bagagem muito grande, né, dessas imunoglobulinas. E a natureza, ela é tão sábia, né, e perfeita, exatamente isso, que essas imunoglobulinas, para elas serem absorvidas pelo trato, existem como se fossem receptores mesmo no trato digestório, né, do filhote, que se ligam a uma porção dessas imunoglobulinas e assim elas são transportadas para o sangue dele, né? Então, isso é como se tivesse cronometrado, né? Eles estão sincronizados, assim. Então, enquanto a mãe está fazendo a produção do colostro, que dura mais ou menos aí, né, essa essência, 2, 3 dias, né? O bezerro, ele está apresentando esses receptores para fazer a absorção. Por isso a importância de mamar o colostro logo depois do nascimento, né? Isso para qualquer espécie. Se essa mãe atrasa no processo de amamentação, o bezerro, ele permanece um tempinho maior também com esse trato pronto, né, para conseguir fazer essa absorção. Mas com o tempo isso daí esses receptores, eles vão sendo perdidos, né, vão sendo degradados, e aí ele já não consegue mais absorver aquela mesma quantidade, né, de anticorpos para o sangue. E o que acontece, né, muita gente fala, o sistema imune do animal não está pronto, ele é imaturo. Não é nada disso. Tá? Legal, é uma polêmica. É uma polêmica, não é nada disso. O animal, ele nasce pronto, né, para receber os antígenos e para responder. A grande questão é que está tudo começando para ele. Da mesma forma que o coraçãozinho dele está começando, né, a trabalhar, o fígado está começando as funções, o sistema imune também está começando, né, na atividade dele.
E ele precisa, para formar as células de memória, para formar, né, os anticorpos, tomar contato com os agentes que ele vai encontrar durante a vida para fazer, né, essa resposta, para fazer essa defesa. Só que durante esse período, como ele não tem memória, ele pode sofrer da ação daquele agente, né, e acabar adoecendo, morrendo por causa disso. Daí a importância de ter, né, os anticorpos maternos, porque aí ele se torna resistente, né, mas é uma imunidade passiva que a gente chama, né, pelos anticorpos da mãe, enquanto ele também está reconhecendo pelas próprias células dele, né, pelo sistema dele, aquele agente tendo a possibilidade de montar uma resposta por si só e formar a memória imunológica, formar os anticorpos dele e tudo mais. Então, se ele não recebe, ele estaria mais suscetível, né? Nesse doenças, período, né? Que ele está engrenando, né, as doenças, né? E outro ponto que é legal a gente abordar, para a gente falar sobre a goteira esofágica, né? Os ruminantes, eles têm essa particularidade, é legal a gente abordar tanto as ovelhas quanto os caprinos, né? É importante a gente falar sobre o monogástrico, né? E depois os poligástricos, que tem vários estômagos, que a maioria das pessoas não sabem, né? A maioria das pessoas acham que é somente um estômago que a vaca tem. Então, nessa fase é legal a gente abordar que ele inicia monogástrico, né? E depois ele se torna um poligástrico. Realmente, ele tem essa adaptação anatômica para conseguir direcionar esse leite que ele está sendo amamentado diretamente para o último dos estômagos, que é o abomaso, onde vai ocorrer essa degradação, essa digestão do leite, que é o estômago químico, né, que a gente chama dos ruminantes. Um pouco do leite acaba entrando nos outros estômagos, nas outras cavidades, o que é normal, não pode ser excessivo. E que ajuda também ele a começar a desenvolver, porque as bactérias que estão junto do leite, elas vão começar a fermentar aquele material e vai começar a produzir gás, então ajuda também no desenvolvimento. Mas essa adaptação é realmente muito importante. Um outro ponto legal que a professora Heloísa estava comentando é que uma coisa que a gente precisa entender é que a saúde ela vai considerar tudo no animal, né? Então, por exemplo, o bezerro ele nasceu, ele recebeu a colestragem dentro das 2 horas. Quer dizer que ele já está apto ou que ele não vai sofrer nenhuma doença? Não necessariamente. Então, se você não fornecer para ele um ambiente adequado, um ambiente higienizado, um ambiente sem estresse, uma boa alimentação, mesmo que ele tenha tido contato com, ou tenha tido aquela boa preparação, ele pode sim ficar doente ou expressar dificuldade ou não se desenvolver. Então, mesmo a gente falando de imunologia, a gente tem que sempre ter um olhar atento, né, ao ambiente, ao redor. Porque quanto maior o desafio, mais ele vai ser testado, mas ele também precisa responder, né? E o estresse, né, o professor acho que falou e é bem importante, né, o estresse ele suprime a resposta imunológica, né? Então, é complicado se o animal ele está tendo falha de manejo, falha de alimentação, né? Estresse térmico com exato, a temperatura não está adequada, né? A alimentação não está certa, o ambiente não está correto, né? Os mediadores todos aí que são liberados pela essa condição de estresse, eles suprimem a resposta imune. Então, o animal ele acaba ficando mais sensível mesmo a desenvolver uma série de doenças, né? Isso é importantíssimo. Recentemente, eu visitei uma fazenda em Guaratinguetá, que eles usam o sistema do compost barn. Então, para as vacas leiteiras, né, é muito importante, a gente volta nesse tema do estresse, né, e do conforto, que são indicadores importantíssimos. Quando você tira esse problema, as vacas produzem muito mais. Então, é legal a gente abordar também, falar o que é o compost barn, para o pessoal ali da produção leiteira, né, entender como que é feito. Esse é um sistema de criação que ele é muito interessante já na base da sua concepção, que ele foi desenvolvido a partir de estudos ou de observação de que o bovino ele também é um animal que gosta de viver em rebanho, que gosta de entrar em contato com outros animais, né? Então, a criação de bovinos leiteiros estabulados, ele vem principalmente de países de origem que são muito frios, né? Que os animais eles precisam ter esse auxílio para controlar a temperatura. Mas antigamente o sistema de criação
tinham 2 sistemas, que era o tie-stall e o freestyle. O tie-stall seriam os animais que ficavam com a corrente, eles ficavam amarrados da mesma cama, né? E deitavam e levantavam e só eram liberados no momento da ordenha. O freestyle, eles tinham uma forma de se movimentar dentro do curral, e eles tinham uma cama de areia para se deitar, de areia ou maravilha para se deitar, e os corredores eram de cimentos. Esse sistema, o compost barn, ele já é um sistema que pensa no bem-estar do animal, porque ele consegue estar livre e no mesmo estábulo com todos os animais, ele entra em contato com os outros animais, e a cama ou os locais que ele pode se deitar, ele fica livre, não tem uma separação, uma divisão, não é uma cama por animal, eles podem se encostar, podem deitar próximos um do outro. Isso aumenta muito essa sensação de bem-estar, porque eles gostam desse contato, são animais de rebanho, eles precisam os ventiladores também, né? Os ventiladores auxiliam também na secagem da maravilha. Uma coisa que é muito importante nesse sistema é de ter um bom manejo da cama. Então você precisa estar sempre revolvendo essa cama, fazendo com que esse material ele se misture, para exatamente não deixar a temperatura se elevar demais ou não deixar também concentrar a umidade demais. Por quê? Se concentra muita umidade, e aí vai começando a abrir os poros, né, no casco do animal, e vai permitindo a entrada de bactérias, e se a gente não tem uma fermentação correta, pode desenvolver bactérias que são patogênicas. E aí o animal ele pode apresentar casos de laminite ou algumas outras doenças que podem acometer o casco desses animais. Mas esse sistema realmente é um sistema que é muito bem pensado para o bem-estar. A gente consegue observar que animais nesse sistema, quando bem manejado, eles têm uma maior produtividade, eles têm uma menor prevalência de mastite, por exemplo. Esse é outro ponto interessante. E aí também entra nisso, né, no que a gente estava conversando. A gente diminui o estresse, permite ao animal expressar seu potencial genético e também permite a ele conseguir combater esses agentes que estão no ambiente. A gente também está sempre em contato com micro-organismos expostos. Eu brinco, né? Qual que é a diferença de um animal que está vivo e um animal que morreu, né? Em termos técnicos, porque a gente não apodrece andando, né? Porque a gente está sujeito aos mesmos micro-organismos. Exato. Então, o que tem aí de diferença é a presença da resposta imune, né? Que está funcionando. Então, e o estresse, ele nossa, né? Ele compromete muito essa nossa capacidade de resposta. Né? Exato. E o estresse, ele está muito vinculado a qualquer coisa que tire essas liberdades do animal, né? A gente fala de bem-estar animal, a gente fala das 5 liberdades. Então, o animal ele tem que estar livre de fome, tem que estar livre de sede, ele tem que estar livre para expressar os comportamentos naturais dele. Então, se a gente respeita, né? E trabalha com a ideia de que o animal é um ser senciente, quer dizer que ele sente da mesma forma que a gente sente, não só a sensação física, né? De temperatura, calor, frio, mas que ele tem emoções também, inclusive emoções negativas, e se a gente consegue trabalhar isso de uma forma que esse animal ele fique bem, ou que ele esteja bem durante esse período, né, em que ele está em confinamento, nesse caso, ou né, é um animal de produção, a gente consegue fazer com que ele viva melhor, né, e ele estando melhor, a resposta imune funciona melhor, e aí a gente tem um animal menos suscetível aí a apresentar os processos de doença. Exato. E outro ponto que eu notei também desses estudos usando o compost barn é que as vacas elas têm menos problemas de casco, né? E também a incidência da mastite. Então, é legal a gente explicar para as pessoas que tem 2 pontos, né? A mastite subclínica e a mastite clínica, que ela ocorre por agentes infecciosos que estão ali no ambiente. E com o uso do compost barn, a gente consegue reduzir, assim, um número muito interessante. Então, esses animais, eles realmente têm mais conforto do que os outros animais de outras formas de criação, de manejo, né? Realmente a mastite é um problema que aflige todas as produções leiteiras, em todos os locais que levam a sério a higiene, que levam a sério a produção, eles têm protocolos para fazer o controle dessa doença. Ela é uma doença que pode ser causada por diferentes bactérias, por diferentes agentes, mas que a gente com higiene, com um bom manejo, a gente consegue de uma forma ou de outra controlar. Então, por exemplo, fazer a higiene correta dos tetos antes da ordenha, fazer uma montagem da linha de ordenha de forma que os animais contaminados ou que são diagnosticados, que eles fiquem no final da linha para não contaminar os animais que ainda não foram diagnosticados, fazer uma varredura, tanto seja, né, com a análise do leite, quanto com análises no próprio animal, como usar o teste do CMT, fazer o CBT no leite ou CCS no leite, para acompanhar
o desenvolvimento, né, dessa doença no rebanho e também identificar os agentes e conseguir fazer tratamento. Mas o ambiente, ele entra nessa parte por controlar, né, auxiliar a controlar as bactérias patogênicas no ambiente, melhorar esse processo de defesa ou de reação do organismo do animal por diminuir o estresse, permitir que o sistema imune ele se desenvolva. E também, eu não sei se você já conseguiu observar na sua visita, Rodrigo, mas os animais que eles ficam nesse composto, quando ele está bem manejado, você observa que esses animais eles estão limpos. É difícil você ver um animal com muita sujidade. Então, quando você vai num freestyle, por exemplo, ou até mesmo em animais que são ordenhados, que são criados a pasto, você observa muita sujidade próximo aos tetos, no úbere. E onde tem matéria orgânica, onde tem sujidade, vão existir também micro-organismos. A concentração vai ser maior. Então, vai favorecer que esses animais fiquem doentes. Então, a gente está diminuindo, né, essa possibilidade. E outro ponto, né, quando a gente consegue reduzir, né, eu queria fazer um comparativo com a pesquisa que eu li essa semana na revista da FAPESP, que é uma revista bem renomada, bem importante para a área da saúde, onde fala da resistência a antibióticos, né? Então, tem muita resistência e nós, como médicos veterinários, nós temos que ter essa consciência de que, opa, será que é necessário esse momento do uso de antibiótico? Porque quando a gente fala de saúde única, a gente também está pensando na saúde das pessoas, né? Então, quando avalia, olha, é necessário realmente usar antibiótico? Porque a gente vai ter a contaminação da água, né? A contaminação do solo e acaba voltando para os seres humanos também, né? Porque uma vez que a bactéria ela se torna resistente a um determinado agente, né, independente da uma medicação, né, um antibiótico, independente desse antibiótico ter sido usado no animal ou no humano, ela é um organismo resistente. Então, se ela vai causar uma infecção no outro animal ou num ser humano, né, fazer o tratamento usando aquele antibiótico não vai fazer efeito nessa pessoa, né? Então, esse uso, ele tem que ser muito bem justificado, né? Ele tem que ser controlado. A gente tem que ter indícios de que ali existe uma infecção, né? E que a gente realmente precisa tratar. O que acontece muitas vezes é que tem um uso preventivo, que eu vejo, assim, muitas vezes acontecer. Então, se faz o uso do antibiótico misturado na ração para prevenir tal coisa. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, está dando, né, uma quantidade de antibiótico não suficiente para matar uma determinada bactéria. Aquela bactéria ela acaba se adaptando àquele composto. Não faz o resultado que precisa, nem necessitaria disso, né? E aí se torna aquele agente resistente. E a gente vai perdendo munição, né? O que acontece é que a gente vai perdendo munição. A gente vê isso acontecer com alguns antibióticos, né, que eram mais utilizados antigamente, mas a gente vê isso acontecendo hoje de uso indiscriminado de antibióticos que são de última geração. Quer dizer, é a nossa última cartada. Exato. Né? É a última coisa que a gente tem na mão. Era aquilo que ia, né, resolver o nosso problema. E aí, se a gente tem uma bactéria que se torna resistente àquilo, a gente tá na roça, né? Exatamente. E existem, assim, outros pontos também que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, você vai oferecer um antibiótico. Então, você tá ali numa pequena produção. Como que você está armazenando ele? Ele está tomando sol? Porque se ele diminuir a eficácia dele, a efetividade dele, você está dando uma oportunidade para aquela bactéria se desenvolver em um meio com uma concentração inadequada e ela vai acabar podendo gerar resistência. Um outro ponto. Tudo bem, eu vou aplicar um antibiótico no meu animal, vou aplicar aquela bisnaga, né, que eles chamam, que é o intramamário. Eu estou usando luva? Será que nem um pouquinho daquele antibiótico está caindo na minha mão? Será que as bactérias ou os micro-organismos da minha mão não estão gerando resistência? Será que eu estou tomando os cuidados adequados no descarte depois? Ou eu deixo no chão? Porque tudo que está no ambiente interligado, né? Ele vai acabar gerando esse tipo de processo. Mas uma coisa que eu fico um pouco mais tranquilo em relação à utilização de antibiótico é que, como a professora falou, existem o desenvolvimento dos antibióticos, né, de nova geração, mas também já existe a possibilidade de a gente fazer, por exemplo, um antibiograma. Então, a gente tem uma fazenda produtora de leite, a gente consegue identificar os micro-organismos que são mais prevalentes naquela fazenda e identificar quais
são os que ele é antibióticos que sensível, podem né? ser utilizados, quais que são que as bactérias têm mais sensibilidade. Então a gente consegue sim, utilizando tecnologia, conhecimento, a gente identificar a melhor forma de usar, né? Então, legal, isso é bem importante. E a gente falando sobre bovinocultura, sobre imunologia, mas também existem várias áreas dentro da medicina veterinária, né? E acontecerá a Jornavet da Universidade do Vale do Paraíba. Eu gostaria que vocês comentassem o que o público vai encontrar, o que tem de diferente na jornada acadêmica da Univap. Obrigado, Rodrigo, por abrir a oportunidade para a gente comentar um pouco sobre isso. A jornada, ela é um momento muito importante para os alunos, porque eles conseguem ter o contato com outros veterinários de outras instituições ou veterinários que já estão trabalhando a campo e também com alunos de outras instituições. Então, a jornada ela é aberta a todos, ela não é somente para os alunos da Univap. Para quem quiser interesse, para quem gostar, pode buscar na página do Instagram que a gente tem toda a programação. Tem profissionais também, né? Legal. Tem muitos profissionais. É um momento de networking também, né? De conhecer professores, conhecer outros alunos de outras universidades. Eu costumo brincar assim que a forma de você aprender é pela experiência de outra pessoa, né? Isso porque é muito às bom, vezes né? Você não passou, né, por aquele aprendizado, não viveu aquilo Você na vai tua encurtar rotina, o caminho. você encurta o caminho. Exato. Alguém, né? E aí no momento você vai falar, nossa, isso eu vi numa palestra, né? Eu vi num mini curso, né? Mas abriu a cabeça ali, Isso. A jornada vai ocorrer no dia 27, 28 e 29 de maio. No dia 27 a gente tem alguns mini cursos que vão ocorrer. A abertura vai ser em parceria com os cães do canil da Polícia Militar. Que vai ser bem legal, assim, a gente vai ter mini curso de avaliação de claudicação equina, de termografia equina, identificação de serpentes e cardiologia de pequenos animais. Depois, no dia 28 e dia 29, que vão ocorrer as palestras. A gente vai ter palestra em tecnologia de alimento, em clínica de pequenos animais, em clínica de grandes animais, de equinocultura. Então, o evento, assim, ele tenta abranger todas as áreas da medicina veterinária, que é um pouco difícil, né? Exato, quem acompanha o seu podcast coisa. deve saber ou deve estar ciente, mas a gente tentou trazer profissionais que são renomados aqui da região ou de fora da região, para trazer exatamente isso que você falou, essa experiência, esse network e a oportunidade para os nossos alunos e também para quem quiser participar. E o legal da jornada. Aproveitar de mini curso, eu fiz bastante na graduação, e é muito legal porque para aquele aluno que nunca teve contato com a área, né, talvez seja a faísca ali para ele aprender. Nossa, isso aqui eu não conhecia. Legal, né? Uma coisa diferente, né? Que ele se interesse por fazer, né? Ou não, né? Também. Exato. Assim, acho que também é uma forma, né, de experimentar. Por exclusão, né? É uma forma né? de experimentar, né? Exato. Eu, né, no início eu sempre gostei, né, na graduação de exportação de carne. Era algo que eu gostaria muito de trabalhar. E a gente vai conhecendo as pessoas, vai aprendendo, tendo contato com outras áreas, e você acaba direcionando o que você gosta mais, né? Então, às vezes você entra na graduação com um pensamento e depois... acaba direcionando, né? É, isso mesmo. Vocês também tiveram essa... Eu, quando entrei na faculdade, eu sempre soube que o meu lado era trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Com os grupos animais que eu trabalho. Sim. Que são silvestres, né? Mas sempre tive uma queda pela célula, né? Então, não foi à toa que eu fui para imunologia. Eu gostava da célula, da molécula, que eu trabalhava em laboratório. Então, mas eu passei pela clínica de pequenos. E aí, eu me perguntei, assim, será que eu gosto de fazer isso? Mas aí, meu olho não brilhava, assim, do jeito que é, né? A clínica de silvestres. Mas eu tive a oportunidade que também aconteceu em uma palestra, assim, que um palestrante internacional, ele veio para o Brasil, para a faculdade, para falar com um grupo de alunos, assim, e eu conversei com ele e eu consegui uma oportunidade de fazer o meu doutorado de sanduíche no exterior através de um contato, assim, de ir conversar com o palestrante. Abre muitas portas, né? Legal. As pessoas precisam ficar de olho nisso, sabe? Conhecer. Todo mundo gosta de conversar, de conhecer pessoas diferentes, experiências diferentes. Até porque, às vezes, ela consegue ver também que aquele caminho que ela tá na cabeça, a hora que ela conhece aquilo a fundo, ela fala, peraí, mas acho que não é exatamente isso que eu quero seguir. Né? Então, vamos tentar uma via alternativa. Um mundo um pouquinho diferente. E uma outra coisa que é legal também, Rodrigo, para as pessoas que querem conhecer mais sobre a medicina veterinária, que ainda não estão na área ou que têm dúvida, o campus da Univap ele é aberto, a gente recebe as pessoas, então lá a gente tem a clínica de pequenos, que a gente atende o público também, tem todas as especialidades, imagem, tem a clínica de grandes, nas duas clínicas a gente trabalha com cirurgia, então tem a clínica de grandes animais, que a gente recebe animais também lá, agora a gente está trabalhando também com cirurgias complexas, então assim, é um campus que
que é muito bacana. Quem tiver dúvida, quiser conhecer mais sobre não só a profissão, mas como a medicina veterinária como um todo, fique à vontade de nos procurar lá também, né? Legal. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por esse bate-papo, por essa troca, né? Aqui o espaço sempre aberto para vocês, para a gente discutir, trazer informação para o pessoal que está em casa também, né? Então, é um local para a gente trocar ideia, explicar o que tem sido feito e os próximos passos da medicina veterinária. Que ótimo, Rodrigo. Obrigado de novo pelo convite, por deixar a gente participar aqui, que para mim foi muito divertido. Legal. E agora que você abriu as portas... Acho que é a primeira vez que eu falo de imunologia. E a gente vai conversando. Mas agora que você abriu as portas, pode acostumar que a gente vai ver mesmo, né? Muito Obrigada, bom. Parabéns, viu, pela iniciativa. É um prazer recebê-los aqui, tá bom? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais!